Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estarmos aqui em mais um encontro da jornada Desafios Educacionais. E hoje nós temos um tema que é apaixonante, que é a educação como processo social. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de falar para vocês de outras atividades que nós estamos tendo do Grupo Movimentos Docentes. Na próxima semana, nós teremos mais atividades da nossa jornada, então estejam atentos lá no Simpla, que é onde são feitas as inscrições, e também nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, Movimentos Docentes está presente, também a parceira que é a editora VIV. Por essas redes, vocês podem saber dos mais novos eventos que nós estamos realizando. O link do Simpla está aqui, para vocês poderem ver nossos próximos eventos. Nós temos também uma comunidade de prática virtual no Facebook, que já temos um bom número de pessoas, várias discussões acontecendo lá. Quem ainda não conhece ou não participa, está convidado a participar. E em outubro, nós realizaremos o 2º Congresso Movimentos Docentes, nos dias 15 e 16, em homenagem ao Dia dos Professores, como aconteceu o ano passado e acontecerá esse ano. As inscrições já estão abertas, a submissão de trabalhos também, e esse é um congresso voltado para o professor, para a prática do professor. Então, o que nós queremos valorizar e divulgar é a prática que é realizada no dia a dia da sala de aula. Então, todos vocês que estão aqui hoje e os que estão nos assistindo depois desse evento ao vivo, estão convidados a visitar o nosso site do Congresso e a submeter um trabalho. Vamos valorizar o trabalho que o professor realiza dentro da sala de aula e que muitas vezes fica escondido e a gente nem fica sabendo. E nós queremos divulgar boas práticas que acontecem. Geralmente a grande mídia fala de problemas e dificuldades e nós queremos valorizar aquilo que a gente faz de bom, que valoriza a educação. Temos também algumas chamadas abertas para publicação de capítulos em livro. Então, vocês vão ver aqui o link também da editora VIV. Então, quem é da educação infantil está com chamada aberta. Outra, qual que é a outra que está aberta? Paulo Freire, olha, temos uma chamada, duas chamadas de Paulo Freire. Então, vocês podem visitar para inscrever alguma proposta, escrever capítulo, se alguém já tem algum que possa se encaixar nesse, pessoal da educação infantil, principalmente, é bem legal essa proposta que está aqui aberta, chamada aberta, e temos vários livros lá que estão sendo lançados, assim, que acabaram de ser lançados, e são abertos, então qualquer pessoa pode acessar gratuitamente. É só visitar esse site da editora VIV, que está aí no chat. Então, nós temos essa parceria, Movimentos Docentes e VIV Editora, na realização dessa jornada, e hoje temos mais esse encontro. Qualquer dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa, é só escrever no chat aí, depois a gente responde. Então, eu vou passar a palavra para o nosso convidado de hoje, é o professor Afonso Figueiredo, que agora está no México, então acho que ele é a pessoa que está mais longe aqui da gente hoje, né? Então é um privilégio tê-lo aqui conosco, para poder compartilhar esse tema que é a educação, como um processo social. Então acho que vai ser uma discussão bem gostosa que nós teremos aqui hoje. Obrigada pela participação de todos, e espero que vocês gostem, principalmente quem está aqui pela primeira vez. Não se esqueça de anotar aí ou de entrar nas nossas redes e se inscrever nos próximos eventos. Afonso, está com a palavra. Obrigada, desde já. Boa noite para vocês aí e tal. Agradeço muito o convite aí da Marilena, do Grupo e Comunidade de Movimentos Sociais, Movimentos Docentes, que são movimentos sociais também. E
Estou bastante honrado pelo convite, pela oportunidade de estar compartilhando com vocês algumas ideias, né? Vai ser um pouco mais, nesse tempo que mais dá para a gente fazer algumas provocações, levantar algumas questões, e depois cada um vai refletir e levar adiante a discussão, tá? A ideia é dividir em 3 momentos, né, a apresentação, e nesses 3 momentos vai ter um espaço de discussão. Como gostaria que todo mundo pudesse manifestar, infelizmente, talvez pela quantidade de pessoas não seja possível. Então, a gente vai ter umas 3, 4 intervenções ali que vão ser colocadas para a gente poder discutir, ou pelo menos levantar questões para dar consequência no momento seguinte, né? São esses 3 momentos, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela. Sem querer, apertei aqui e saí do... Espero não fazer isso. Aí vocês me avisam a hora que tiver. Apareceu. Então, tá. Então, é um desafio que a Marilena propôs, né, de falar de educação como processo social. Então, vou trabalhar nessa perspectiva, aproveitando minha formação na área de educação e da área de ciências ambientais, né? Então, vou trabalhar algumas dessas perspectivas com vocês. Então, eu queria começar pela imagem que está aí, né? O que é essa imagem, né? Ela classicamente, essa posição dos pés unidos aí representa simbolicamente a ideia de Ubuntu, né? Que na filosofia da África subsaariana, a língua Bantu, entre os Zulus e os Xhosas, livremente traduzido eu sou porque você é, e assim somos, né? Então, não dá para eu ser alguma coisa se você não é nada. Você tem que ser alguma coisa para eu ser alguma coisa também, e assim constrói. E aí tem os conceitos que estão associados: lealdade, humildade, empatia, respeito, fraternidade, compaixão, né? O próprio Nelson Mandela, né, e o Desmond Tutu, na África do Sul, usaram muito esse conceito de Ubuntu para os seus princípios, né, de igualdade, de fraternidade, né, de colocar dentro da sociedade sul-africana, né? Então, eu queria partir desse primeiro conceito, né? Então, quando a gente diz educação como um processo social, do que nós estamos falando? A inserção da educação no tecido social. Qual o papel social? Qual o seu papel social? Qual a história dessa relação de educação e sociedade? Que autores podem contribuir para a compreensão dessa temática? Logicamente, a gente vai trazer alguns só para pontuar, mas teriam vários que poderiam contribuir. O que pretendemos é promover, então, uma viagem e reflexão por essas nossas compreensões do conceito de educação. O que é educação, né? Então, eu vou utilizar alguns recursos da abordagem multireferencial, da narrativa visual, da ecogeopoética, o compartilhamento de experiências, interações e provocações conceituais com vocês, tá? Trago aqui o Miyamoto, um escritor moçambicano, né? E aí, na provocação o que nos traz aqui? Quais são as nossas inspirações? Para onde vamos? E ele diz que o caminho é melhor do que o destino. Então, como vai ser esse nosso caminho, né? E é um caminho que não necessita ter um destino final, ele é simplesmente um início, um ponto de partida, né? Então, no primeiro momento, eu queria trabalhar com a ideia de saberes e sabedoria. Logicamente, no meio do caminho, a gente precisa dar uma parada, respirar, deixar o estresse passar, essa coisa toda, essa situação que a gente está passando, e parar e fazer uma reflexão, né? Né? As coisas que nos oprimem, a gente tem que deixar um pouquinho assim de lado e para tranquilamente poder fazer essas reflexões. Logicamente, sem esquecer esses momentos. Então, eu quero fazer uma primeira parada virtual, né? Lá na casa da Dona Augusta, né? Minha mãe. Então, alguns momentos aí da família, né? Eu sou do sul de Minas, né? Fui criado em São Paulo, mas em Santo André.
mas eu sou do sul de Minas, e aí, lógico, um pãozinho de queijo, cafezinho lá de 3 pontas, o broinha de fubá, né? Dá até para a gente sentir o cheiro da coisa, né? Saberes, sabores e família. Tem, né? Qual é a relação disso? Será que existe educação acontecendo nesses momentos que a gente está ou sentindo falta da nossa família, ou a gente está convivendo e está construindo convivências neste período, outros períodos, né, nas nossas famílias? Aí me lembra a música Cio da Terra, né, do Chico Buarque e o Milton Nascimento. Eu queria pôr a música, fiquei de ver se tinha alguém que cantava, mas não deu tempo. Eu acho que, como a maioria conhece, né, eu queria pelo menos vocês pensassem nessa música, né? Eu vou aqui arranhar alguma coisa só para vocês lembrarem da música, mas ela para ela é a nossa provocação inicial, né? E diz: debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjado no trigo, milagre do pão e se fartar de pão. Lembra aí, gente? Descer para a cana. Alguém quer cantar junto? Recolher a garapa da cana, roubar da cana, doçura do mel, se lambuzar de mel. Vamos lá, gente. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, propícia estação e fecundar o chão. Tinha que fazer uma coisa mais preparada. Mas, de qualquer modo, todo mundo lembra, acho que, dessa música, né? Muito bonita, né? Letra do Chico, canção do Milton. Eu acho que a primeira imagem me levou a essa música, e essa música me leva a pensar várias coisas que a gente quer conversar. E aí, Cora Coralina nos presenteia com essa ideia, né, que o saber a gente aprende com os mestres e os livros. Sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Eu aprendi muito com isso, né? Trabalhando na zona rural, né, do Vale do Ribeira, com comunidades tradicionais. Então, tive a oportunidade de aprender isso muito, né? A sabedoria é uma coisa maravilhosa, né? E não tem nada a ver com escolaridade. Aí o outro mestre, né, que ela disse, né, a Coralina, Guimarães Rosa, né, no Grande Sertão Veredas, diz: pergunta ao Buriti e ele responde. E o que ele responde é: a coragem é minha. Buriti quer todo o azul e não se aparta de sua água, carece de espelho. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Então, algumas provocações, né, geopoéticas, né? Aqui eu vou parar na vila de Paranapiacaba, em Santo André, onde eu vivi muito tempo, né? Fui muito lá. E a famosa festa do cambuci, uma fruta bem típica de Mata Atlântica, da região, e que tem um festival enorme de produtos, né, feitos com cambuci, né? E aí com as pessoas da localidade dialogando, saboreando a relação entre natureza e cultura, né? E aqui, será que está acontecendo algum processo educativo? Ou então, ao final de uma aula da disciplina de educação ambiental lá na Fundação Santo André, na pós-graduação, saímos para circundar a universidade. E a gente passa num botequim e lá tem um grupo da melhor idade, como eles chamam, fazendo um sambinha bem tradicional, né? Essa musiquinha, né? Tomando a sua bebidinha e ali um grupo de pessoas, de amigos, compartilhando essa maravilha da nossa música brasileira, da nossa música tradicional. Será que a educação está aqui também? Ou então, depois de uma atividade de campo, a gente vai lá em Luminárias, no sul de Minas, fazer combinamos com um morador local, o seu Didi, para ele fazer comida para a gente. E ele nos agracia com essa comida assada na pedra mineira, né?
carnes e batata, cebola, outras coisas, assadas na pedra, né? E aí me parei para pensar, né? Como nos encanta aqueles prazeres sensíveis, impressionantemente simples, das pessoas humildes, que podem conversar horas sem fim, compartilhando tradições, histórias familiares, confidenciando receitas, como se nos conhecessem a vida toda. Em vários momentos dessas atividades, seja lá no Vale do Ribeira, que eu atuei, seja essas viagens com os alunos, a gente está vendo isso. E podemos dizer que aqui há processos educacionais acontecendo nessas práticas sociais? Ou então, essa aqui é uma dança típica do Vale do Ribeira. É um tablado de madeira e os meninos dançam com um tamanco de madeira. Será que no ritmo do tradicional fandango lá de Iguape, né, lá no Vale do Ribeira, podemos falar que há uma educação, essa música, essas tradições que vêm secularmente passando gerações e gerações, a educação acontecendo? E para finalizar essa primeira parte, eu queria, então, lá no Vale do Ribeira, nessa região que eu estudei, lá no mestrado, né, trabalhando com pedagogia dos conflitos socioambientais, né, a relação sociedade e natureza, né, e aí você entrevista uma pessoa, o senhor Gonçalo de Andrade, ele dá nos abrilhanta com essa frase: entrou na mata, a gente se sente, parece que é outra vida, a gente se sente bem, a gente vê a vegetação mesmo que está mandando naquilo. Que beleza essa frase, né? Então, o bloco, eu queria fechar com uma crônica, né? Eu não sei se as pessoas tiveram oportunidade de ler a crônica que está lá no blog do Movimentos Sociais, na coluna do Observatório de Educação e Sustentabilidade, né? Eu escrevi uma crônica chamada Crônicas da Vida Cotidiana e a Pedagogia das Injustiças aos Morcegos. Eu sou espeleólogo, estudo cavernas, né? Então, e, logicamente, que os morcegos são nossos companheiros, são nossas referências mais importantes, né? Eles têm um papel fundamental no ecossistema, né? Serviços ecossistêmicos. A gente tem uma visão muito equivocada dos morcegos. E nessa crônica eu vou tentar contar um pouco disso. Então, alguém leu a crônica que poderia comentar alguma coisa? Lou? Afonso, acho que boa parte dos participantes aqui hoje estão participando pela primeira vez, conhecendo movimentos docentes pela primeira vez. Então, mas eu joguei o link da crônica aqui para o pessoal para que eles possam lê-la após a sua apresentação. Tá bom, eu joguei o link no chat. Então, tá bem, não é problema. Perfeito. Se tivesse alguém que já tivesse lido, aproveitar. Mas, enfim, a ideia, essa situação aconteceu num momento cotidiano, né? Eu fui ao supermercado e estava usando uma camiseta que tinha um morceguinho, porque os morceguinhos estão sempre nos nossos símbolos, né? Os espelhos. Então, sintetizando a história, né? Era uma camiseta de um programa de identificação de morcegos, né? Hoje chama Achei Morcegos. E você clica lá, você fotografa o morcego e eles identificam o morcego para você. Das centenas de espécies de morcego, apenas 3 são hematófagos, ou seja, que se alimentam de sangue. Então, tem um montão de coisas equivocadas na relação com os morcegos. E nesse dia, lá no supermercado, estou lá passando no caixa, né? E a menina do caixa olhou para mim e falou assim: você não tem medo? Eu nem entendi do que ela estava falando, né? E aí ela apontou com o dedo assim para a minha camiseta, né? Aí que eu percebi, né? Ela não tinha nem me tocado, né? E ela falou: você não tem medo? Eu vivi na zona rural, não sei o quê, eu tinha muito medo, não sei o quê. E aí eu comecei a falar: não, os morcegos na verdade, são incompreendidos, né? Eles têm uma porção de papéis importantes, né? Se você comparar, por exemplo, beija-flor, você acha que beija-flor é legal, é importante na natureza? Sim. Aí uma mulher na fila entrou na conversa e começou a falar: não, eles são feios, né? Eles são... E aí começando a discutir: não, feio depende de quem vê, né? Essa coisa, preciso conhecer melhor.
Enfim, estou sintetizando muito a história, mas depois vocês leem lá. Mas a ideia foi, aos pouquinhos, eu fui tentando desmistificar essa visão delas de morcego como uma coisa nociva, negativa. Inclusive, agora, na época da pandemia, estavam atribuindo aos morcegos, e isso não é verdade. E, mesmo assim, se fosse, foi uma espécie, deve estar associada, não são todas as espécies. O que acontece é que as pessoas acabam tendo uma informação completa e começam a pensar, todos os morcegos são ruins, então eu vou matar todos. E isso é um equívoco total, né? Inclusive com prejuízos enormes, tanto para a agricultura, para a floresta, etc. Né? Então, e aí, será que tem educação acontecendo nesse processo? Como é que foi isso, né? Essa relação ali, conversando como cotidiano, apareceu sem querer o assunto, e aí você começa a fazer algumas provocações. Eu vou chamar isso de educação invisível, né? É uma educação que está acontecendo em algum lugar, até usando talvez uma comparação com o teatro invisível do Boal, do Augusto Boal, né? Trabalhava com isso, que era ir em determinados locais e provocar uma discussão. Os atores não se faziam atores, não se mostravam como atores, mas criavam provocações e discussões, e então estava acontecendo um teatro sem as pessoas perceberem, né? Então, aqui será que está acontecendo uma educação invisível, uma educação sem a gente nem perceber, mesmo que eu não tenha essa perspectiva organizada de educação, né? Então, eu queria abrir o espaço, esse primeiro espaço de discussão aqui para alguma intervenção. A partir dessas reflexões, como vocês veem educação como processo social? Se vocês quiserem escrever no chat ou abrir para falar, a gente vai ter, assim, uns 5 minutos para fazer isso, não vai dar mais que isso. Pessoal, a palavra está aberta, vamos lá. Quem poderia falar? A Malu escreveu no chat educação fora dos muros da escola, a Marlene escreveu a educação está em todo lugar. Malu, você gostaria de explicar isso ou não? Alô? Pelo jeito, ninguém quer falar, Afonso. Não, pessoal? Eu vou fazer um comentário, Afonso. Vendo essa primeira parte aí da sua fala, da sua palestra, eu acho que só essa primeira parte já nos remete à proposta do encontro, né? Educação como um processo social. Porque a gente consegue ver diferentes construções aí do que é a educação. O aspecto familiar, né? Com a receitinha lá de broa, né, que você mencionou. Nós temos aí o aspecto cultural das suas visitas, temos o aspecto de pesquisa acadêmica com a sua experiência do mestrado, e isso é um tema muito interessante, eu acho que é um ponto de partida muito bacana, porque a gente consegue ver através dessa sua trajetória, né, você consegue transpor para a gente, através desses seus caminhos trilhados, o que é a educação de fato como processo social. Então, eu acho isso que é um caminho interessante, porque é uma oportunidade para que outros professores e professoras que estão participando aqui também façam o mesmo ao longo das suas jornadas, né? Reflitam sobre os seus percursos de vida e como que a educação como processo social se deu nos seus próprios percursos. Eu acho isso um caminho legal. Gostei, só queria comentar isso, gostei desse seu primeiro formato de apresentação. Mais alguém gostaria de... Então, educação, como eu coloquei, né, Marlene, você pediu para explicar aí, fora dos muros da escola, né? Isso era uma coisa, assim, que eu me lembro desde lá da fundação, quando eu fiz pedagogia lá, né? E eles dão muito, assim, ênfase nisso, né? Que a gente não podia ficar com educação só ali dentro da escola. A escola não se faz só ali dentro, né? Pelo contrário, ali um processo momentâneo ali, né? Só que toda aquela comunidade, todos aqueles alunos, todos os envolvidos na educação, vêm de outros espaços. A gente não pode ignorar isso, né? E se aprende muito fora da escola. Se a gente ignorar o fora da escola, a educação fica muito pobre, né?
porque a gente tem que considerar isso, e tanto dentro da escola, quando o aluno vem, tudo, quando a gente sai, quando as pessoas saem, você achar que o aluno só vai aprender com você, eu sou a professora, meu aluno vai aprender comigo, mais ninguém. Não existe isso. Isso é uma coisa assim que eu acho que já existiu. Desculpa se eu estou falando errado, mas antigamente existia muito isso, né? Ó, fulana é a melhor professora da escola. Só que ninguém entrava na sala dela. Porque ela era dona da sala, aqueles alunos não conheciam outra professora. Quando ela faltava, era um sufoco para alguém ficar no lugar dela, né? Enfim, porque tinha essa cultura mesmo, né? O bom professor é aquele que toma conta da sala dele e ensina tudo que ele sabe, os alunos dele aprendem aquilo ali, né? Então, assim, a educação é muito além disso aí, né? E é como o Afonso falou também lá do mercado, tudo, em todos os lugares a gente aprende as coisas, né? Então, no mercado, é no shopping, é na escola, na feira. Olha que lugar rico para se aprender coisas numa feira, né? Então é isso aí. Muito legal, Malu, você levantou questões muito importantes, né? Mas eu queria aproveitar a deixa para algumas provocações. O muro da escola, assim, que é arbitrário, né? Uma coisa que circunda, né, a escola. Nem sempre foi assim, nem sempre foi necessário o muro, né? No passado. Então, na verdade, não tem dentro e fora, né? Já que a escola está inserida no mundo, né? A escola está inserida num contexto, né, histórico, regional, né, e tal. Então, na verdade, talvez todo esse processo que a gente tem visto hoje tem transformado nessa perspectiva, meio que isolando, às vezes, a um determinado espaço a educação. Na verdade, a educação está acontecendo nessas relações, dentro, fora, em cima, embaixo, do lado, enfim, não tem, a gente não teria essa divisão, ela era arbitrária, esse fechamento. Na verdade, quando vem uma criança, ela traz toda a sua trajetória, toda a sua bagagem, da sua relação com a sua família, e a sua família, enfim, cada um de nós carrega a bagagem da humanidade. Cada um de nós está carregando a bagagem da humanidade em toda a trajetória das nossas famílias, do passado, né? Então, é estranho, você levantou muito bem isso, é estranho ver essa coisa de que dentro da escola acontece uma coisa hermética, isolada, que só acontece ali. É preciso que ele aconteça de uma maneira interligada a tudo isso, né? Os conflitos que a gente vê, às vezes, entre escola e comunidade, e os pais de alunos, coisas do tipo, decorrem dessa falta de entrosamento e de diálogo, né, permanente da escola com todo o entorno dela, né? E toda a história que está por trás das pessoas, e isso vale para os funcionários, os administrativos, né? Não é só professor, aluno, é todo o processo que está por trás, né? Muito, muito bom essa provocação, Malu, valeu. Eu vou passar para o segundo. Desculpem, gente, de eu cortar um pouco assim, mas é porque senão a gente não vai conseguir. Afonso, tem uma pessoa inscrita, Calil. Tá bom, vai lá. Calil? Olá, conseguem me ouvir? Sim. Sim, Calil. Eu só queria, na verdade, não sei se é mais uma constatação, uma pergunta, mas eu queria jogar aqui um pouco o debate sobre como a educação à distância pode interferir nesse processo social da educação, se ela vai restringir esse processo social, ou não necessariamente isso, ou se essa forma de ensino que vai se tornar uma realidade mais cedo ou mais tarde, ela vai se propagar e vai ajudar nessa formação social das pessoas. Então, eu gostaria de jogar um pouco sobre isso. Bom, nós estamos aqui, né, aproveitando o virtual para conversar um pouco sobre educação. É um tempo curto, né? Temos bastante coisa para conversar. Sem dúvida que a gente está conseguindo ocupar esse espaço para esse tipo de discussão, para entender um pouco desse papel da educação. No entanto, é um espaço aberto para tudo. Então, tem coisas muito interessantes acontecendo o tempo todo, mas tem coisas ruins acontecendo também. A gente não deve, vamos dizer assim, endeusar, né, o meio digital, né, a tecnologia. A tecnologia
se a gente souber aproveitar ela, pode nos ajudar muito, né, nessas discussões. E você está levantando uma questão que é bastante complexa, Calil. Desculpa, talvez eu não consiga desenvolver agora aqui, né? Mas é importante que você tenha levantado isso, né? Será que esse momento não é substituir a escola, que agora temos que ser tudo no virtual? Tudo isso daria muitas discussões, né? Mas, de qualquer maneira, nós estamos ocupando esse espaço da melhor forma possível, né? Então, isso pode colaborar bastante com processos educativos, e a gente tem que aprender a usar esses recursos. Tá bem? Vou ficar por aqui, porque a questão é um pouquinho mais complexa que isso. Tá bom? Muito obrigado. Muito legal a sua colocação, Calil. Valeu. Eu vou compartilhar de novo. Vamos lá. Bom, aqui, esse segundo momento, eu queria... Já aparece aí, gente? Ainda não. Ainda não? Não. O que houve aqui? Desculpa. Compartilhar. Agora sim? Está entrando. Agora sim, deu. Então, vamos lá. No segundo momento, eu queria buscar no cinema ajuda para discutir um pouquinho desse tema, né? Talvez algumas desses filmes vocês já conheçam, enfim, são antigos. Aqui o filme chamado Conrad, que é de 1974, é baseado numa história real, escrita por um professor chamado Pat Conroy, que é exatamente esse professor protagonista dessa história, né? Ele é no final dos anos 60, lá está tendo guerra lá da Coreia, do Vietnã, tal, essa época, né? E então é uma época de discussão sobre racismo, né? E nessa época esse mesmo professor, um branco, né? Ruivo, né? Ele era racista, ele se coloca que era racista. E aí, imagina esse professor indo dar aula numa ilha, na Carolina do Sul, essa ilha é chamada Yamacraw, em que vive uma comunidade negra que nunca saiu dessa ilha, né? Não sabe nem nadar, né? E então ele vai lá, e a diretora da escola é uma negra, né, também, uma pessoa que está cuidando desses alunos. Ela é muito dura com eles, né? Talvez ela seja racista, né, porque ela põe uma postura muito de aceitação da postura do branco, de que o negro tem que servir ao branco e coisa do tipo. E o Conroy, que eles não sabem falar o nome dele, acaba virando Conrad, vai levantar com eles, vai criar uma série de situações com eles, de andar pela ilha, eles aprenderem a nadar, ouvir música clássica, enfim, ele vai buscar um monte de recursos para trabalhar os conceitos que eles precisam saber de história, de geografia, de ciências, de matemática e coisa do tipo, a partir dessas relações, né? E ele vai construindo essas relações com os alunos dele. Mas, no final das contas, ele acaba sucumbindo ao modelo, né? Porque, como ele começa a alterar muitos ritmos lá da ilha, acabam tirando ele da escola, né? É mais complexa a história, seria legal se vocês tivessem visto, mas vale a pena. Aqui está o link do YouTube para vocês verem, né? Depois ele vai ficar à disposição aí para o Everton vai colocar, e vale a pena para discutir essa questão. E aí um professor branco no meio de uma série de alunos negros, né? Aí a situação é uma escola de zona rural, né? Sem estruturas, né? Só uma casinha, e ele vai explorando recursos, né? Para trabalhar essa questão de preparar esses jovens para irem mais do que aprender algumas coisas, né?
a escrever seu nome, mas que sejam capazes de pensar, de discutir, de refletir. Né? Aí vou dar um salto para um outro filme, né, que muito provavelmente a maioria já conhece, que é um clássico, né, com o Sidney Poitier, que é o Homens com Carinho, que é de 1967. Então, mais ou menos, a história passa mais ou menos na mesma época, só que aqui nós temos um professor negro, uma classe de alunos brancos de um subúrbio de Londres, né? E ele é um engenheiro, desempregado, e assume essas aulas porque está desempregado. Mas ele se depara com um grupo de alunos rebeldes, com vários problemas sociais, com dificuldades e coisas do tipo, e ele paulatinamente vai criando mecanismos, espaços com esses alunos, entendendo a sua realidade social para achar um jeito de ensinar eles. Acho que era de história, não me lembro bem, mas trabalhando essa perspectiva, né? Aqui, então, a situação é meio o contrário do Conrad, né? Ou então, esse é o outro clássico, esse provavelmente a maioria já viu, que é a Sociedade dos Poetas Mortos, né? E aqui o Robin Williams, querido Robin Williams, parecido, né? Mas levantando uma problemática interessante, que é essa questão da descoberta da juventude, da liberdade, né? O que é a Sociedade dos Poetas Mortos, simbolizado pela caverna, né? É um lugar onde eles podem ler autores que são proibidos naquela escola tradicional masculina, né? Então, o professor Keating, ele vai provocar eles, mesmo não querendo, mesmo tendo na sua história alguns problemas com esse tipo de descoberta, né? Vai estimular esses jovens a romperem com aquilo. Claro que gerando situações, às vezes, descontroladas, né? Como o que acontece, mas, ao mesmo tempo, ele teve do papel de ruptura, de novo, né? A Ellen Fabrice, ela, pesquisadora do Sul, né? Ela levanta nesse tipo de filme, né? Que ela vai analisar, discutir a ideia da pedagogia do herói, né? E apesar de eu achar interessante a discussão dela, né? Dessa visão, né? São sempre professores que fazem coisas extraordinárias, totalmente diferentes da lógica das escolas e tal, mas que no final não conseguem ir para frente porque a estrutura da escola não permite, não aceita, né? E isso está dentro de um contexto social, político, histórico, né? De cada lugar, de cada situação. Mas com carinho com a questão do subúrbio, o Conrad com a questão da ilha lá em Amacraw, aqui com essa escola tradicional, né, americana, e, enfim. Ao mesmo tempo que a gente pode discutir uma pedagogia do herói, ou seja, uma coisa que extrapola, né, o professor, nós como professores no dia a dia, né? Será que eles também não podem inspirar a gente? Também não podem nos provocar de alguma maneira? Eu colocaria para refletir, né? Podemos não, né? Será que isso não pode ser uma fonte de inspiração, de reflexão? Não significa que a gente precisa fazer esse tipo de coisa para ser um bom educador, né? Mas a gente precisa pensar que tudo que acontece nessas histórias tem a ver com contexto, né? Contexto social, histórico, político, né? Aí eu vou fechar esse bloco com um filme muito interessante chamado O Jarro. É um filme iraniano, né? Ganhou vários prêmios. E imagine o seguinte, lá no deserto central do Irã, uma escola de uma comunidade, de um povoado, no meio do deserto, né, do Irã, se depara com a seguinte situação. O único jarro que fornece água para os meninos beberem, para as crianças beberem, né, alunos e alunas de lá beberem, é rompido, tá com uma trinca, né? E eles têm isso, para beber, eles têm até um rio que está muito longe, né? E a história é o seguinte: o jarro cria toda uma
situação, né, um conflito naquela comunidade, porque o professor começa a levantar. E como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer para resolver o problema. Aí fala do pai, que pode fazer uma cola, aí o pai não pode, porque ele está trabalhando, aí, enfim, é uma sequência de conflitos que o professor, esse é um professor, se vê, um professor multiclasses, sem estrutura, né? E tentando resolver, né? E aí fala que vamos usar a Clara para fazer uma cola, taraná, mas aí eles acham que ele está comendo a gema. Enfim, é bem interessante a construção desse Conrad, esse filme, né? Então, ganhou o prêmio Leopardo de Ouro, aqui algumas cenas do filme. Cada um desses filmes daria uma porção de discussão sobre a questão social, né? Um curta-metragem chamado Vida Maria, né? Não sei se vocês viram, mas também está aí o link. É um curta-metragem de 8 minutos, mais ou menos. Ele ganhou vários prêmios e vai mostrar a menina tentando escrever o nome, né? Maria José e tal, lá no caderno. A mãe dá uma bronca, diz para ela ajudar ela nas tarefas da casa. A menina vai ajudar a fazer isso, e aí vai mudando, né, o tempo, ela vai passando, ela encontra o pai, cumprimenta o pai, que é uma questão de cultura, aí um adulto lá, um homem que ela conhece, e acaba casando com ele, vai criando uma sequência, né, de várias Marias, né? Ao final a gente vê que são várias Marias até que falece. E a senhora Maria, a outra Maria José, Maria de Lourdes, Maria, né? Conceição, cada uma dessas Marias vai reproduzindo esse processo social. Você vê nitidamente a cultura nordestina, né? Numa situação do sertão, com pouca água, condições sociais desfavorecidas, enfim. Então, tem esse processo cíclico, né, colocado no filme. Então, qual é o contexto histórico, cultural, social ligado a essa situação? De que visão de estudo a mãe tem, né? Está falando quando ela diz assim, né, que ela deveria ir fazer as coisas da casa e não ficar escrevendo, né? Desenhando palavras, né? Ela fala. Como é que se vê a educação nesse processo, né? No curta-metragem, nas outras histórias? Que questões destacam, né? Eu vou fazer o seguinte, em vez de fazer esse espaço de discussão agora, eu vou deixar todo ele para o final para poder aproveitar melhor. Tudo bem? A gente fecha, porque nesse terceiro momento eu trago algumas provocações conceituais, né? E eu não sei se quem está me controlando o tempo, eu acho que eu estou com pouco tempo. Posso continuar assim? Pode sim, Afonso. Então, vou só levantar uma questão aqui que o Milton Greco levanta o seguinte: a aventura humana é a aventura de todos nós, do mistério da nossa origem, do desafio da nossa existência, da interrogação do nosso destino. Esta aventura é um processo em que todos estamos inseridos, conscientes ou inconscientes, né? A sobrevivência é sempre o motor dessa aventura, né? Eu vou levantar, desde os clássicos, né, da Sociologia da Educação, né, aqui levantando a partir de um texto da Paula Lopes, ela pegou 3 autores, Marx, Durkheim e Weber, né, para discutir que são teorias clássicas sociológicas, né, e vai ver a questão da educação nesses autores, né. Eu vou pegar o Durkheim, porque o Durkheim foi um que teve a educação como um foco importante, como um dos focos importantes. E ele levanta a questão do caráter sócio-histórico do fenômeno da educação, né?
a sociedade, ele diz que a sociedade disciplina integra o indivíduo e a essa sociedade via educação, né? A transmissão do saber como modo de perpetuação da ordem social, da reprodução social. Então, a educação tem uma função social e coletiva que contribui para essa coesão da sociedade, né? E o indivíduo ele é visto como um ser individual, onde você vê os estados emocionais particulares, e um ser social, onde ele está inserido em sistemas de ideias, sentimentos, hábitos, valores, né, etc. Aí, no Carlos Rodrigues Brandão, num livro que é a Educação, muito interessante, da coleção Primeiros Passos, e ele diz o seguinte: afinal, para que é que se aprende? E por que se inventou a educação e depois a escola? Como é que isso aconteceu e o que é que se faz ali, já que ninguém escapa da educação? Seria bom, ao menos, compreendê-la. Ele provoca a gente logo na contracapa. Nem sempre houve escola, nem sempre ela foi do jeito que a gente conhece. Em vários momentos da história, diversos tipos de sociedade criaram diferentes caminhos para percorrer a estranha aventura de lidar com o saber e os poderes que ele carrega consigo. O Brandão, num outro, que é a educação popular, ele diz: afinal, o que é a matéria do educador, senão a palavra? Afinal, que outro é o desafio da educação popular, senão o de reverter no mistério do saber coletivo o sentido da palavra e seu poder? Então, novamente, a relação, estão colocando a questão entre educação e poder, né? E complica pensar em uma educação. Então, ele fala de educações, inclusive do aprender a partir do índio, né? E aí temos o clássico do Paulo Freire, que teria milhões de contribuições para provocar essa questão da educação como processo social, mas vou me ater a essa frase bastante conhecida: a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. E aí a gente vê como é que é o papel da educação nesse processo, né? Logicamente que de um ponto de vista, de uma visão de mundo, né? O pensamento do educador, não raro, esquece de ver a educação no seu contexto cotidiano. Qual é? Qual é a morada do contexto do pensamento do educador? A cultura, que é o lugar social das ideias, dos códigos, das práticas de produção, né? Em Perguntas a Várias Mãos, do Brandão, também um bonito trabalho sobre a experiência da pesquisa no trabalho do educador, ele levanta que a razão de ser da educação não é apenas o ato de capacitar instrumentalmente produtores humanos, por meio da transferência de conhecimentos consagrados em nome de habilidades aproveitáveis. Ele diz que antes disso, e muito além disso, é o gesto de formar pessoas na inteireza do seu ser e de sua vocação de criarem-se a si mesmas e partilharem com os outros a construção livre e responsável do seu próprio mundo social da vida cotidiana. Então, aqui a gente está vendo esses autores, e no caso do Brandão, provocando a gente pensar a educação e a educação em sua inserção social. Num texto organizado pelo Jacques Delors, ele chama Educação, Tesouro a Descobrir, com o relatório da Unesco. Tem várias discussões, inclusive nas últimas discussões de grupo a gente falou sobre isso, mas eu queria trazer a essência de uns trechos desse documento, que eu acho que fala logo de cara de educação ou a utopia necessária, né? Ante os múltiplos desafios do futuro, a educação surge como um trunfo indispensável à humanidade na sua construção dos ideais de paz, da liberdade e justiça social. Então, está aí a amarração dele na educação. É um relatório para a Unesco sobre educação no mundo todo, né? Discutir a educação no mundo, o que se espera da educação, e ele fazendo essa provocação. E ele diz que não é um remédio milagroso, não é um hábito de sésamo, né? Mas ela pode ser uma via de condução a um desenvolvimento humano mais harmonioso, mais autêntico, de modo a fazer recuar a pobreza, a exclusão social, as incompreensões, as opressões, as guerras, etc.
a educação, a nobre tarefa de despertar em todas, né, segundo as tradições e convicções de cada um, respeitando inteiramente o pluralismo, esta elevação do pensamento e do espírito para o universal, para uma espécie de superação de si mesmo, sair desse lugar comum e pensar no todo, nas possibilidades, que a gente não precisa todo mundo ser igual, a gente pode trabalhar na diversidade, né? Aprender na diversidade, ensinar na diversidade, né? Respeitando em determinados limites essas diversidades. Então, eu queria aqui aí abrir a discussão para a gente poder fechar. Eu vou parar de compartilhar. Desculpe. E abrir mais uns 5 minutos aí de... Então, dentro das questões que estão colocadas no cinema, e mais essas questões que eu trouxe desses autores, como é que vocês veem a questão da educação como um processo social? Ou o que o filme chamou a atenção? O que a história desses filmes chamaram a atenção? Ou o que os trechos dessas falas chamaram a atenção de vocês? O que elas provocam em vocês? O que vocês pensam sobre o que está colocado aí? Pode ser no chat, pode ser... E vou pedir para o pessoal me ajudar a sistematizar. Olha, nós temos uns comentários interessantes aqui no chat, né? Marlene e o Cleiton comentaram que a educação está em todo lugar. O Cleiton ressaltou que mesmo num momento difícil como esse, a educação segue em todo lugar. Temos comentário também da Marlene, que os filmes são maravilhosos para refletir o fazer docente. Acho que são um ponto de partida interessante aí para o pessoal comentar dos seus pontos de vista ou mesmo tirar dúvidas, né? Acho que é uma oportunidade legal também. Alguém quer falar alguma coisa que sentiu a partir dessas provocações? Não? Infelizmente, o tempo é curto para a gente fazer isso, mas, de qualquer maneira, estou tentando fazer essa provocação com vocês de conduzir um caminho de reflexão, né? Em vez de trazer algumas coisas fechadas, né? Abrir espaços para vocês refletirem, né? Logicamente que eu estou pensando que o melhor de tudo isso é o caminho, né? Que vocês vão seguir depois, né? Por onde vocês vão seguir, como que vocês vão levar essas provocações, né? Mas... Alguém? Não? Então, acho que a gente pode caminhar para finalizar, né, Afonso? Então, tá bom. Eu vou voltar aqui só para fechar. Então, tá aí? Não? Tá. Então, a educação, então, é um saber fazer que interliga indivíduo e sociedade. Pode ser para controle social ou para emancipação, para a vida coletiva e formação pessoal. O que vai definir isso, né? Existem inúmeros fatores que interferem nesse processo, principalmente com a visão de mundo. Em qual visão de mundo nós estamos colocados? Nós, inclusive, nos deparamos com um momento terrível, né? Que, tanto da pandemia quanto especificamente do Brasil, com relação à educação, saúde, meio ambiente, etc. e tal, né? Então, afinal, de que educação, qual educação a gente quer? Como ela nos influencia e como podemos influenciar esse processo? Essas são algumas perguntas que não se calam, né? E que eu espero que vocês carreguem e continuem pensando a partir daqui nessas questões e nas contribuições que vocês podem ter para os seus processos de aprendizagem, de ensino, de educação como um todo, né? Então, as referências e será que aqui é um processo de educação? Eu termino com a provocação. Então, muito obrigado. Desculpa pelo avançar da aula. Imagine. Eu gostei do mais amor, mais vacina e mais o quê? Qual era o último? Mais ciência, já lembrei.
mais ciência. Legal, Afonso. Obrigada pela sua fala, obrigada pelas provocações, a Malu também está agradecendo aqui as provocações. Pessoal que está aqui conosco hoje, obrigada também por estar prestigiando, é um prazer. Esperamos contar com vocês nas nossas atividades da próxima semana. As inscrições estão abertas lá no Simpla. Afonso, tem um professor aqui, o Cleiton, perguntando se você pode disponibilizar o PowerPoint para quem participou aqui. Sem dúvida, eu vou Pode. fazer um PDF e disponibilizo o PDF. Tá bom. Então, ele passando para a gente envia por e-mail, né, Everton? Como que vai ser? Pode ser no WhatsApp. Isso, a gente envia por os e-mails de todos os inscritos aqui. Isso, é que a gente tem o e-mail deles, então a gente envia para o e-mail de vocês que se inscreveram, tá bom? E participaram. Ok, então, obrigada, boa noite para todos, até o nosso próximo encontro. Um abração para todo Obrigado, mundo pessoal. aí. Obrigado, Afonso. Mérida. Podemos rever os demais encontros da jornada, pessoal. Obrigadão aí.